Meu nome é Flávio Lerner, eu sou advogado criminal, trabalho nesta área há mais de 20 anos e vou falar um pouco da minha experiência em casos de falsa acusação de abuso sexual. É importante contextualizar o porquê deste incremento em casos desta natureza. Da mesma forma que as mulheres nos últimos 20, 30 anos tiveram grandes conquistas profissionais e emancipatórias, os homens, já há algum tempo, também têm lutado para ter uma participação mais efetiva na educação dos filhos. Isso culminou com uma legislação em que hoje, de plano, se determina uma guarda compartilhada. Muito bem, há uma reação de certas mulheres neste aumento no espaço dos pais, da figura paterna na educação dos filhos, quando há uma separação. E elas têm, como medida de defesa, de autoproteção, se utilizado de situações de falsa acusação de abuso, visando não só afastar os pais da participação do cotidiano de seus filhos, como muitas vezes também como um instrumento de vingança. Quando eu me deparo em casos de falsa acusação de abuso, eu tenho que já fazer uma proteção como advogado e como pessoa, porque no primeiro exame, na primeira leitura, o quadro apresentado ele é chocante. As narrativas apresentadas pelas crianças, e sabemos que são implementadas falsas memórias, elas chocam e pode, no primeiro momento, causar uma certa repulsa ao advogado que lida com a situação. Neste sentido, primeiro, o advogado tem que ter muita serenidade. Segundo, em casos como falsa acusação de abuso, é imperativo para a defesa que ele tenha amparo, que ele tenha auxílio de profissionais de outras áreas, principalmente na área de psicologia, porque é este profissional que vai ter que detectar onde e quais são os traços de falsa acusação. Muito bem, diante disso, o que deve a defesa quando se depara com um inquérito policial, quando se depara eventualmente com um cliente preso, e essas prisões preventivas elas são dadas com alguma frequência, e o que é pior, elas se arrastam por muito tempo, é buscar elementos através de uma equipe multidisciplinar para descaracterizar, desfazer e demonstrar ao juízo, ao juiz criminal que lida com situações muito mais duras, muito mais fáceis de identificar no seu dia a dia, mostrar ao juiz, convencer o Ministério Público que aquela acusação inicial que foi apresentada, na verdade aquilo ali não é verdade, aquele relato da criança, ele não é verdadeiro. E para isso, só o instrumento jurídico, só a expertise do advogado não é suficiente. E nesse contexto, para que haja uma efetiva solução do caso, uma solução absolutória do caso, para que se desfaça esse castelo de areia, é necessário uma escuta do menor por profissionais com experiência, não só em falsa acusação, como experiência de lidar com crianças, porque o relato da criança, que vai ser muitas vezes a matéria-prima mais firme que o Ministério Público vai utilizar, é um relato muitas vezes repetido, de forma até insistente e podendo ser até convincente no momento, é um relato em que se pode dar a impressão que de fato essa criança é vítima de abuso. Com o tempo, o que eu percebo nos casos é que muitas vezes as acusações apresentadas na delegacia, geralmente ali num momento de uma véspera de um recesso, ou próximo a uma festa familiar onde o pai está pleiteando estar com a criança num período festivo ou de férias, esse relato apresentado pela criança, ele retrata situações que não deixam vestígios. Antigamente, pela minha experiência, a mãe, a avó, geralmente pessoas ligadas à figura materna, traziam relatos de comportamentos agressivos do pai. E aí bastava uma perícia, um laudo negativo,
em que se não constatava aquele caso de estupro ou de agressão, para se desfazer a acusação. Hoje não, hoje é uma coisa mais sutil. Muitas vezes os relatos são apresentados, dão conta de que o pai, quando estaria passando o protetor solar, teria passado a mão levemente ou no seio ou na genitália da criança, enfim. Então isto fez com que houvesse uma dificuldade de se constatar materialidade, porque na acusação desse parente, nesse relato acusador do parente, eram situações que não deixavam vestígio, a negativa de autoria ficava mais complicada, porque se o crime não deixava vestígio. Então, o que eu recomendo hoje, quando um pai está num processo de separação litigiosa, onde a mãe ou o parente começa a informar, o nosso filho, ou muitas vezes a mãe fala, o meu filho, quando voltou da sua casa, apresentou queixa, ou a nossa filha não quer ir para a sua residência, não quer ficar com você, porque relatou alguma situação estranha. Esse pai já deve ter em mente que essas pequenas acusações, ou essas pequenas afirmativas impedindo esse contato, eles vêm numa sequência, eles vão vir gradativamente aumentando e vão possivelmente culminar com uma falsa acusação de abuso. E nesse contexto, principalmente nesse contexto, é importante, já quando a mãe ou um parente do lado maternal começa a criar esse embaraço ou apresentar essas sutis acusações, que o pai deva ter cuidado redobrado no período em que esses filhos, que essa filha, que esse filho esteja com ele, para que for tomar banho, sempre não pode estar nu, tem que estar sempre de roupa de banho, evitar ficar nesse momento de maior intimidade com a criança, seja no banho ou seja numa brincadeira, evitar estar sozinho com a criança, sempre estar com alguém perto. Quando já há esse contexto de litigiosidade, é importante também que a criança passe a fazer um contato com o terapeuta, porque diante da sequência de fatos, dessas sequências de reclamações iniciais da mãe, desses embaraços, a possibilidade de se fazer uma acusação, se procurar uma delegacia e a menor apresentar uma falsa acusação de abuso sexual, ela é muito grande e muitas vezes, se não se adotar essas medidas preventivas, pode gerar uma prisão preventiva e até mesmo uma denúncia e uma condenação. É isto.